Tiago capítulo 3 é o texto que eu gostaria de ler, alguns versículos, e nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra, esta epístola chamada Epístola de Tiago. Capítulo 3 está dizendo assim: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabemos que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua é um pequeno membro, que se gaba de grandes coisas. Vede, quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Pode dizer amém? Amém? Então essa é a palavra de Deus para nós aqui meditarmos um pouquinho. É muito interessante. Eu estava fazendo uma visita há 2 dias atrás à casa de um casal que tem uma criancinha de 1 ano e alguns meses. Interessante que esse casal nós acompanhamos já há muitos anos e acompanhamos o nascer desta pequena criança, que é uma menininha. E um determinado dia, a mãe chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou muito preocupado com a minha filha, porque, pastor, a minha filha está aproximando de 1 ano e ela parece que não vai andar. Eu falei: olha, irmã, vamos confiar no Senhor e entregar a sua filha nas mãos do Senhor, porque é isso que vocês têm que fazer, né? É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Vamos entregá-la nas mãos do Senhor. E, por propósito também, irmãos, naquele dia, nós oramos, pedimos a Deus que Deus abençoasse para aquela criancinha, aquela menininha, aquela garotinha linda, pudesse vir andar. E não demorou muito, é claro, por causa da oração, mas por causa da vontade de Deus, aquela criancinha começou a andar. E hoje já anda para todos os lados, já toca em tudo, já está em todos os lugares da casa. É interessante esses momentos da vida dos filhos, né? Para aqueles que têm filhos sabem muito bem daquilo que eu estou falando. E agora, quando eu fui visitar esse casal, a preocupação da agora é a criança falar. A mãe está preocupada porque a criança enrola a língua e sai sons na boca, é claro. E ela falou assim: pastor, estou preocupado com a minha filha, né, para que ela comece a falar. Aí a gente até explicou algumas coisas, que isso é natural, né, na vida das crianças, que algumas crianças começam a falar primeiro e depois começam a andar, outras começam a andar primeiro e depois falam, e depois, quando começa a falar, vai falando, juntando as palavras, juntando as frases, e daqui uns dias, com certeza, aquela pequena criança, porque ela tem a sonorização nas cordas vocais normal, vai estar falando, né, o papai, mamãe, e enfim, todas as demais coisas que um ser humano deve aprender. Para nós entendermos como que existem coisas importantes na nossa vida. O andar é importante, sim. O tocar é importante, o ver é importante, o ouvir é importante. Mas uma das coisas primordiais na nossa vida são as palavras. É o nosso falar. É ou não é? Sim, é muito importante.
Porque se não fosse o falar, eu não estaria aqui falando para vocês. Se não fosse o falar, hoje você não tinha comunicado com seu patrão, comunicado com o esposo, com a esposa, com o filho, e também da mesma maneira as outras pessoas não teriam dirigido a vocês, a mim, as palavras que hoje podemos negociar e fazer tantas coisas. Como que é importante a palavra? Eu me lembro aqui, irmãos, entrando nessa questão de falar, de usar as palavras, que eu estava, eu creio, foi no 2º ou 3º ano que eu estava fazendo o meu curso de teologia lá no Brasil, e eu fui, porque era de costume nós como seminaristas, irmos até as igrejas e dar aquele apoio pastoral, fazendo estágio, chamado estágio supervisionado na época, de ficar 30, 40 dias na época das férias, em uma determinada igreja. O pastor, muitos deles saíam de férias, e nós seminaristas, que a grande maioria eram de casados, existiam também as moças e os rapazes solteiros, que faziam também esses mesmos estágios, iam para aquela determinada igreja, e ali ficava ajudando os obreiros, pregando, ensinando, fazendo visita, enfim, as demais atividades como um pastor, porque é um estágio chamado estágio supervisionado. E eu me lembro, uma determinada igreja que eu fui fazer um estágio, lá na cidade de Valadares, lá no bairro Santa Rita, uma igreja, e nos primeiros dias que eu comecei a fazer o estágio naquela igreja, eu pregava praticamente quase todo dia, eu fiquei rouco. Eu perdi a minha voz. E aí eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, me ajuda, porque eu vou ficar aqui 30 dias na igreja. Ia passar as férias de dezembro e janeiro, mas na igreja eu ia ficar 30 dias. Depois eu ia ficar com a minha família e tal, me preparar para retornar ao seminário e para continuar o próximo ano letivo. E eu falei com Deus, Deus me ajuda, por quê? Porque vocês sabem muito bem que um dos instrumentos de um pastor, de alguém que prega, é a voz. É importante a voz. E eu, no 2º ou 3º dia, que já estava lá pregando, fazendo visita, trazendo palavras nas casas, nos cultos, eu fiquei rouco e perdi a minha voz. E eu tinha que pregar. Mas continuei, quando eu chegava para pregar, chegou um dia depois, que eu fui pregar numa tarde de bênção, e eu falei, Deus me ajuda. Eu comecei a falar, rouco, sem voz, e a minha voz voltou, de uma maneira rouca, mas conseguia pregar, e quando terminou a mensagem, a minha voz foi embora. E assim foi até chegar no domingo, que a minha voz já estava restabelecendo, e aí a minha voz melhorou, e eu continuei o mês pregando, anunciando a palavra e usando a minha voz como instrumento benéfico para a minha vida. Então é muito importante a palavra, as palavras, a nossa voz, a nossa língua, porque o juntar do som que bate nas cordas vocais com a sua língua é que as palavras são formadas, e aí então você comunica com as pessoas. E aqui o escritor, Tiago, ele fala justamente, ele coloca aqui alguns exemplos para nós. Ele coloca o primeiro exemplo do cavalo. Ele fala que um cavalo, quando é colocado, o freio no cavalo, quando é colocado o cabresto no cavalo, e a pessoa então está conduzindo o cavalo, por causa do cabresto, o cavalo é dirigido aonde aquela pessoa está dirigindo, ele vai e obedece. Assim também, uma pequena chama de fogo, se você coloca ela em um mato seco, o que vai acontecer? Daqui a pouco ela está alastrando e ela incendeia toda uma floresta. E diz também aqui um pequeno leme. Como é importante um leme? Já parou para pensar? O barco é grande, existem inúmeros barcos gigantescos, mas o leme ele é pequenininho. E se o timoreiro ele conduzir bem conduzido, aquele barco grande não vai levar ninguém com perigo, mas vai conduzir o barco e vai chegar até o destino. E aí o escritor, que é Tiago dessa carta, ele coloca um outro exemplo. Qual é o exemplo? Da língua. E ele fala que a língua, é claro que ele está usando aqui da maneira errada, é como um fogo que incendeia. A língua, ela é como algo que quando ela é usada com as palavras que é formada dentro da nossa boca, com as cordas vocais, e a língua conduz essas palavras para sair da nossa boca, é usada de maneira errada, é como uma pequena chaminha, pequena chama, que cai em uma floresta e incendeia tudo e destrói tudo.
E aqui está dizendo, não é? Que as feras do campo, olha que interessante o versículo 7, as feras, as aves, os répteis, os animais do mar, podem todos eles ser domados pelo ser humano, mas a língua, quando ela é usada pelo ser humano de uma maneira errada, ela é como uma peçonha, ela é como um veneno de uma cobra. Ela pode destruir famílias, ela pode destruir relacionamentos, ela pode destruir pessoas e ela pode destruir até mesmo nós. Já parou para pensar? Nós achamos que as palavras que saem da nossa boca, sem pensar, sem serem planejadas, sem serem guiadas, sem serem bem empregadas, e é dirigida às pessoas, nós achamos que vamos destruir a outra pessoa, que vamos levar vantagem com outras pessoas, mas sabe o que vai acontecer? Aquelas palavras, por causa da nossa língua, vão destruir a nós mesmos, porque nós vamos criar inimizades, nós vamos criar problemas, nós vamos criar contenda e até mesmo podemos criar morte. Pode ou não pode? Sim, podemos criar morte. Mas aqui o escritor começa a dizer mais, olha o versículo 9, com a mesma língua, que é como a peçonha mortal, que pode destruir pessoas, que pode destruir a nós, esta mesma língua pode ser usada para o lado benéfico. Pode ser usado aí o versículo 9 para poder bendizer a Deus. E como é bom bendizer a Deus, né? Como é bom, igual hoje nós estamos aqui nesta reunião de oração e nós levantarmos a nossa voz por causa do poder da nossa língua e as palavras serem dirigidas a Deus para enaltecer o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para poder pedir o favor de Deus para a nossa vida. Como é importante a língua, como é importante as palavras, tem poder, irmãos, nas nossas palavras. O escritor ainda mais fala que, olha, com esta mesma boca, com um instrumento chamado língua, olha o versículo 10, podemos fazer das palavras serem bênção e serem maldição. Se eu perguntar para vocês que estão aqui me ouvindo, quem gosta de ser abençoado? Quem gosta de abençoar? Todos nós vamos dizer, pastor, eu gosto de ser abençoado. Pastor, eu gosto de ouvir versículos que abençoam a minha vida. Pastor, eu gosto de ouvir alguém quando me elogia. Pastor, eu gosto de ouvir alguém quando prega uma palavra abençoada, quando usa a língua com as palavras que saem da boca para esta palavra, que é a palavra de Deus, que é o instrumento de Deus, chegar até mim e me abençoar. Como é bom ser abençoado, não é verdade? Como é bom abençoar também alguém. Mas infelizmente precisamos entender que há poder nas nossas palavras, que há poder na língua, esse instrumento tão pequenininho, para poder também amaldiçoar as pessoas. Por isso que o escritor da palavra de Deus fala que nós sejamos prontos, olha que versículo interessante, pronto para ouvir, mas tardio para poder, o quê? Falar, e tardio para poder também irar. Olha aí, tardio para poder o quê? Falar. Irmãos, nós precisamos em certas horas, quando acende dentro de nós aquela chamada ira, aquele fogo que vai tentar levar a nossa carne a projetar palavras e ações, nós precisamos de contar. 1, 2, 3, 4, 5, vai contando. 6, 7, 10, 20, vai contando. Porque se você, dentro de você fizer essa contagem, sabe o que vai acontecer? O fogo vai acalmar, palavras não vão sair da sua boca, sem sabedoria, sem entendimento, para poder prejudicar a pessoa que você vai dirigir e até mesmo você. Então o texto bíblico está dizendo, olha, seja sempre pronto para ouvir, mas sempre tardio, demorado, para poder irar e para poder falar. Porque a palavra falada pode trazer maldição para as pessoas. Palavra falada pode prejudicar a nossa vida. E você já viu pessoas falando assim, olha, fulano de tal, que era para ser usado para abençoar, jogou palavras ao vento e parece que amaldiçoou alguém. Isso não é cabível para nós, porque aqui está nos dizendo, com essa mesma boca podemos abençoar, mas também podemos amaldiçoar. E a Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, que se nós obedecermos e se nós fazermos com que a palavra de Deus seja colocada em prática,
todas as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão. Quando a bênção de Deus chega até nós, tudo que sai da nossa boca tem que ser para abençoar alguém. Tudo que sai da nossa boca tem que ser muito bem pensado. Por isso, irmãos, como escritor Tiago também no capítulo 1, ele fala, olha, se você tem falta de alguma coisa, peça a Deus sabedoria, que dá gratuitamente àqueles que pedem. Para que a gente vai pedir a Deus sabedoria? Deus me dá sabedoria para eu me enriquecer. Deus me dá sabedoria para eu prosperar o meu negócio. Amém? Você pode até orar isso. Mas você tem que pedir sabedoria mais, sabe para quê? Para poder usar as palavras. Para poder usar a tua boca. E nós como cristãos, não vou nem falar, eu como pastor, o irmão como presbítero, a irmã como missionária, como pastora, enfim, os obreiros. Vamos esquecer a classe, né, de líderes. Vamos nos colocar todos na mesma classe. Nós na classe de servos do Senhor, de cristãos, de serventes na casa de Deus. Deus nos chamou só para uma coisa. Deus não chamou ninguém aqui para amaldiçoar ninguém. Deus chamou a nossa vida para recebermos e a bênção dele entrar na nossa vida, mas Deus nos chamou para essa bênção que entrou na nossa vida ser compartilhada pelas palavras que saem da nossa boca. Por isso, meu irmão, peça a Deus sabedoria, porque se ele te der sabedoria, você vai pensar, repensar, esfriar os teus ânimos quando alguém se levantar com ira para poder tirar. E quando você dirigir a palavra a essa pessoa, você vai dirigir como palavra de bênção, como palavra de sabedoria. Você já parou para pensar? Vou contar um caso aqui da Bíblia para você. Quando chegaram para Salomão, tinha a mulher e a escrava. A mulher teve um filho, vocês lembram dessa passagem? E a escrava também teve. Um dia, a mulher deitou sobre o filho de quem? Deitou sobre o filho dela. Vocês lembram dessa passagem? E matou o filho dela. Sobrou só qual filho? Da escrava. Foi a mulher e roubou o filho da escrava na noite. E ela categoricamente trocou o filho e falou, é o meu filho. Mas a escrava sabia que aquele filho que estava no braço da mulher era o filho de quem? Era o filho dela. E foram até quem? Salomão. E aí falaram, olha, Salomão, está acontecendo isso. Contaram a história, a mulher categoricamente de pé junto, como diz o ditado, falando, é meu filho. E a outra falou, não, o filho é meu, você deitou sobre o teu filho, matou e roubou o meu filho, esse filho é meu. E aí, Salomão com certeza deve ter orado a Deus, deve ter consultado ao Senhor, e ele lançou uma palavra de sabedoria. Aliás, quando você vai estudar sobre a vida de Salomão, que é o filho de Davi, o segundo rei, não é? Bem sucedido, o terceiro rei de Israel, mas o segundo rei, que Deus abençoou poderosamente Israel, você vai ver que quando Deus chega para ele e fala, Salomão, me pede o que você quiser, ele falou, Senhor, eu quero sabedoria, porque com sabedoria, irmãos, você vai agir, mas você vai falar palavras que vão prosperar a vida de muitas pessoas e até mesmo a sua vida. E aí o que aconteceu com a vida de Salomão? Porque ele era um homem dotado de sabedoria, quando usou a palavra com sabedoria, foi uma palavra de bênção ou não foi? Foi uma palavra de bênção. Por isso que nesta noite nós precisamos, e vou terminar de contar esse caso, de entender que há poder nas nossas palavras, mas a decisão é minha e é sua. Como é que vai ser usada a palavra? A palavra vai ser usada para amaldiçoar a mim e a alguém? Ou a palavra vai ser usada para abençoar a mim e abençoar alguém? Como que vai ser usada a palavra? Vai depender de mim e vai depender de você. E aí diz a palavra que colocaram na decisão de Salomão como rei. Salomão falou, vamos pegar esse filho e vamos partir ele no meio, vamos cortar ele no meio. Um pedaço vai dar para uma, pedaço vai dar para outra. O que aconteceu? A mulher que estava com ele no braço, que era a falsa mãe, falou, pode fazer, parte ele no meio. Mas a mãe verdadeira falou, não, pare por aí. Pegue o filho e deixa com ela. Né? Então Salomão, tendo discernimento de Deus e usando da palavra como bênção e com sabedoria, e é isso que nós temos que entender. O que aconteceu? Salomão falou, olha, a verdadeira mãe, né? Estou parafraseando, jamais
ia mandar partir o filho no meio. A verdadeira mãe, por mais que o filho não fosse ficar nos braços dela, ela ia preservar a vida do filho. Que coisa tremenda! Quando Deus dá sabedoria para o homem, estou dizendo genericamente para o homem e para a mulher, e quando Deus usa da sabedoria para serem palavras de sabedoria, para serem palavras de bênção. Irmão, o crente precisa de entender que o que sai da boca dele tem poder. Né? Quando as pessoas falam assim, mas que menino levado, podia acontecer alguma coisa, mas eu não aguento o meu marido, só fica reclamando. Pode até pensar, querido, querida, mas que saia da sua boca palavra para abençoar aquele que está andando de maneira errada. Que é da tua boca saia a palavra para o trono de Deus, saia a palavra para dirigir as pessoas que vão mudar a vida destas pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus e diga aleluia, amém? Olha o que o escritor fala, que é Tiago: pode a fonte jorrar no mesmo manancial água doce e água amarga? Ele está comparando uma boca, as palavras que têm poder, que na mesma hora a pessoa usa para abençoar, que na mesma hora a pessoa usa para amaldiçoar. Não pode. A boca do cristão tem que ser uma boca abençoadora. A mente do cristão tem que ser uma mente iluminada pela sabedoria e pela graça divina, para que quando nós precisarmos de usar as nossas palavras, sejam palavras para poder orar, para poder falar a bênção, para poder elogiar as pessoas, para poder ser útil no reino de Deus, para poder ser amável com as pessoas. Você nunca viu Jesus, alguém que chegou com necessidade aos pés de Jesus amaldiçoou essa pessoa? Não. Jesus abençoou as pessoas. Jesus usou as palavras bem coloquiais, bem do gênero, bem da maneira que deveriam ser usadas. Por isso, nesta noite, que a palavra de Deus repouse no seu coração e que você entenda a poder nas palavras que saem da sua boca. Saiba usar as palavras que saem da sua boca. Saiba referir estas palavras com muita propriedade. Sabe por quê? Porque Deus quer que quando você abra a sua boca, já viu a oração que saiu da boca de Elias? Conta quantas palavras tem a oração de Elias. Quando Elias estava, depois que reparou o altar, mandou fazer um rego, encher de água, levantar as pedras, colocou o sacrifício, e aí o que Elias fez? Elias orou a Deus. Olha, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, manifeste hoje que hoje eu sou teu filho, que hoje eu sou teu profeta. Manifeste hoje para que Israel compreenda e saiba que há Deus Israel que manifesta com a sua glória e com fogo. O que aconteceu? Aquela pequena oração, com palavras de sabedoria, com palavras de bênção, Deus mandou fogo descer do céu, lambeu a água, lambeu o altar, consumiu o sacrifício, e todos viram a chama que surgiu do nada, o raio, a glória de Deus que manifestou. E aí o que aconteceu? Todos tiveram que dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para nós nesta noite é: há poder nas palavras, há poder na sua língua. E como que nós estamos usando as nossas palavras? Será que durante o dia as palavras é para reclamar, para murmurar, para queixar, para amaldiçoar alguém, para fazer fofoca das pessoas? Como que tem sido as nossas palavras no dia a dia? Sem sabedoria, sem vigilância? Como é que tem sido as nossas palavras? Que nós possamos aprender com Tiago. As minhas palavras, as palavras que saem da minha boca, primeiro, tem que ter sabedoria na nossa mente. E tem que sair palavras para poder abençoar, para serem palavras úteis. E aí, com certeza, a fonte que é você, a fonte que é a sua boca, vai sair água doce, aleluia. E todos vão ter prazer de te escutar, amém? Todos vão ter prazer do conselho que sai da tua boca. Todos vão querer falar assim: olha, meu irmão, a minha irmã, aquele irmão, aquela irmã, eu amo sentar com ele, sentar com ela, porque quando eu assento com ele, quando eu assento com ela, só sai palavra de bênção. Quando eu converso com aquele irmão, é sabedoria que sai da vida dele, é graça que sai da vida dele. Quando eu converso com ele, com ela, é um conselho maravilhoso para a minha vida. Então, que isso possa ser o referencial para nós, que nós possamos
Saber que as palavras têm poder, que nós possamos ser uma fonte de água doce para abençoar a vida daqueles que nos cercam. E tudo aquilo que realmente tem poder, que são as palavras que saem da nossa boca, quando chega no trono de Deus, Deus realmente vê que tem sinceridade, que tem fruto, que tem base nas nossas palavras, e Ele envia a resposta para a honra e para a glória do nome dEle. Quem entendeu essa palavra nessa noite, diga glória a Deus e diga aleluia. Quem vai se esforçar para usar as palavras com poder, mas com sabedoria e com bênção, diga amém e diga glória a Deus nessa noite, amém?